O título da nossa meditação nessa semana, Armadura Enferrujada, foi tirado do livro O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, do americano Robert Fisher, onde vai descrever essa fábula desse cavaleiro. É um cavaleiro que era obcecado por ser herói, por proteger o reino, e para isso colocou uma armadura e retinha essa armadura por todo o tempo. Estava sempre preocupado em limpá-la, em protegê-la, e ele acabou ficando preso dentro dessa armadura. E era um cavaleiro realmente muito excepcional, era conhecido pelas suas lutas, pela sua armadura, ele queria ser o melhor, o mais admirado. Ele estava tão focado nas suas conquistas que acabou esquecendo outros aspectos da sua vida, a esposa, o filho, os amigos, e com o passar do tempo ele cuidava mais da armadura do que quem estava ao seu redor. Até que um certo dia ele tentou remover essa armadura, mas já fazia parte dele essa armadura, já estava presa no seu corpo. Nem mesmo o ferreiro conseguiu retirar, até que ele acha então um sábio que vai o guiá-lo, o modo como retirar essa armadura, um caminho de autoconhecimento. E era preciso então fazer uma trilha de verdade. Dizendo o sábio, ele deveria passar por um castelo do silêncio, aprender a escutar, a enfrentar os pensamentos, os sentimentos. Era preciso passar pelo conhecimento, ou seja, aquela armadura no fundo era uma máscara para a sua insegurança, para o seu medo, para a sua necessidade de aprovação. Então ele precisa se conhecer. Depois era preciso passar também pela vontade e pela ousadia, a coragem de enfrentar os medos, de aprender a confiar em si mesmo, a não achar que será forte por essa casca da armadura. E no final dessa fábula, esse cavaleiro chega até o alto da montanha. E é no alto da montanha que ele vai entender que ele perdeu grande parte da sua vida nessa aparência das conquistas. E esse encontrar quem ele era, essa sinceridade diante de si, ele vai começar a chorar. E as suas lágrimas, que manifestam uma compreensão, arrependimento, começa a corroer a armadura. E finalmente ele vai conseguir se libertar através deste autoconhecimento, desse arrependimento. E aí ele começa a sentir o calor do sol na sua pele, coisa que há muito tempo ele já não sentia. Aqui está, irmãos. Acho que esse cavaleiro demonstra para nós uma pessoa que ao longo da vida foi se tornando rígido e inflexível. E eu acho que ninguém gosta de ser chamado disso, né? Como você é rígido, nossa, como você é intransigente. E nós precisamos então aproveitar da graça de Deus para subirmos esta montanha, né? Às vezes nós temos um perfil autoexigente, de cumpridores de dever, somos preocupados com a excelência e colocamos isso, né, custe o que custar. E a gente sabe que às vezes a nossa rigidez tem raiz na nossa insegurança, que nós vamos construindo quase como um mecanismo de defesa. O problema é que a rigidez não é simplesmente algo do comportamento, mas é algo que se instala no nosso interior, né? E manifesta o modo como nós pensamos, o modo como nós refletimos, o modo como nós entendemos as nossas emoções. E quanto mais rígida for uma pessoa, mais difícil vai ser essa mudança. Uma pessoa rígida, ela tem um pensamento e um olhar dicotômico, ou seja, ou é branco ou é preto, não tem meio termo, é bom ou é ruim, ou é forte ou é fraco. E isso gera uma obstinada teimosia, né, que pode levar ao desencanto da vida. Talvez valeria muito mais a pena do que o branco e o preto ver a vida com um tom de cinza, que é um contínuo entre um branco e o preto. A gente não pode ter este pensamento extremista, né, de que como se tudo fosse assim ou assado. Não, a vida tem os seus nuances.
E esse olhar branco, preto, pode gerar muito pessimismo e insegurança. Mas depois também, às vezes, a nossa vida, ela tem os seus hábitos. E claro que os hábitos são importantes, porque economiza uma energia mental muito grande. Imagina se todos os dias de manhã você precisasse aprender a andar. Não, mas o andar se tornou um hábito, né? E você começa a andar sem se perguntar o que é necessário fazer. É claro que é importante esses hábitos, mas ao mesmo tempo ela não pode transformar a nossa rotina em coisa rígida e inflexível, como se a gente não pudesse fazer nada além daquilo que está prescrito. A gente até deixa o cuidado das pessoas que estão ao nosso redor por conta desses hábitos inflexíveis. Essa rigidez manifesta às vezes até no eu quero fazer só, porque fazer em conjunto significa às vezes sair menos perfeito, às vezes eu não quero perder tempo, então eu não quero dividir esse trabalho com alguém. E a gente percebe que isso às vezes nos leva ao esgotamento e ao isolamento. E isso querendo ainda fazer o melhor, mas acaba tendo um efeito prejudicial. E aqui eu lembro de um homem, né, que sempre foi educado deste modo, a fazer tudo de modo muito perfeito, a priorizar o trabalho, a não chegar atrasado, que acabou ignorando os momentos de lazer e de descanso. E com o tempo, ele se sentiu tão aprisionado que começou a sentir muitas dores nas costas. E ao invés de perceber que era o ritmo de vida, ele pensou que eram os móveis que tinham. Então, trocou a cadeira do lugar do escritório de trabalho, trocou o colchão, trocou a poltrona, mas nada resolveu. E aí é onde ele vai no médico, no ortopedista, para ver que dores nas costas eram essas, não tinha nada, não tinha nenhum desvio. Qual que era o problema? Era a falta de cuidar do descanso, de um exercício físico, de um lazer. Era preciso equilibrar a vida para poder sair dessa rigidez, dessas dores nas costas. Às vezes a rigidez também não nos permite fazer as coisas de um modo diferente. Muitas vezes, achando que o nosso modo de fazer é o melhor, ou às vezes até entendemos que o outro faz de um modo melhor e mais eficiente, mas nós continuamos insistindo naquele modo. É como se a gente descobriu um local para chegar no trabalho mais rápido, mas a gente prefere permanecer naquilo que nós sempre fizemos, desde sempre. A rigidez nos impede de nos adaptar às circunstâncias, porque parece que nós ficamos vulneráveis. E é por isso que Camus disse do seu escrito: um homem que não pode ser persuadido é um homem que me causa medo. E realmente nós precisamos deixar que a vida nos possa persuadir, que a palavra de Deus possa nos persuadir, que os nossos amigos possam nos ajudar a mudar. Então, é preciso mudar essa rigidez pela ternura. E a gente sabe que isso é uma mudança interior. Então, alguns elementos que podem nos ajudar. Primeiro, entender que tudo na vida é progressivo. Ninguém muda de um dia para o outro. A gente precisa dar pequenos passos. Então, comece com pequenas mudanças. Às vezes, fazer um outro caminho. Às vezes, mudar o modo como nós preparamos o café da manhã. Aceitar que a vida também não é branco e preto, mas a vida tem uma continuidade de possibilidades. E que aquilo que me acontece não é branco nem preto, é um passo, é um momento desse caminho. Perceber também que nós devemos evitar exageros e distorções no modo como nós vemos na realidade. Depois substituir aqueles pensamentos automáticos e negativos por reflexões mais positivas. Depois distinguir aquilo que é essencial e acidental. Aquilo que é acidental pode mudar, pode esperar, não deve ser agora. Então aqui está, nós precisamos dar esses passos para que realmente o nosso choro de arrependimento, o nosso choro de encontro com o amor de Deus possa corroer essa armadura que nós fomos colocando ao longo dos anos, né, ao longo da nossa história. Bem, irmãos, coragem, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.